Olá pessoal, hoje veremos um tutorial sobre análise de clusters. Análise de clusters consiste em um método de analisar uma determinada série de informações com um determinado grupo de características. Análise de agrupamento ou análise de clusters é a classificação de objetos em diferentes grupos. Cada grupo deve conter os objetos que possuem as características em comum e separar aqueles que têm características diferentes, através de alguma função estatística. Esse tipo de análise recebe a classificação de não supervisionada, pois a priori não se conhece a formação dos agrupamentos. Os grupos são determinados pelos dados durante a análise. As vantagens de usar a análise de clusters: avaliar o tamanho da matriz de dados, levantar hipóteses relativas às relações estruturais entre variáveis, identificar outliers multivariados. Análise de clusters. Possibilidades: identificar que tipo de cliente consome mais um certo tipo de produto. Que tipo de cliente é mais propenso a ser inadimplente? Qual tipo de plano de previdência é mais utilizado em determinada região? Que tipo de sinistros em seguradoras são mais comuns em determinadas cidades? Identificar grupos de risco relativamente a créditos concedidos. Analisar as semelhanças ou dissemelhanças. Analisar um ponto na matriz que fique mais próximo ou distante na matriz. Sujeitos são agrupados segundo algum tipo de distância métrica. Distâncias essas que podem ser: distância euclidiana, onde o comprimento da reta que une das duas observações em um espaço p-dimensional. Distância de Minkowski, generalização da distância euclidiana. E a distância de Mahalandes, distância estatística entre duas observações. Medidas de semelhanças entre variáveis. São agrupadas de acordo com as medidas de correlação ou associação apropriada. Para as variáveis, podemos identificar as seguintes: nas variáveis contínuas, o coeficiente de correlação de Pearson; nas variáveis ordinais, o coeficiente de Spearman; e nas variáveis nominais, o coeficiente de Phi. São tipos de agrupamentos: hierárquico, onde a obtenção de grupos para as variáveis e para as observações, que podem ser aglomerativo. As observações são consideradas individualmente e depois vão sendo agrupadas de acordo com suas semelhanças, e pode ser divisivo. Todas as observações pertencem a um único cluster e vão se dividindo em subgrupos. Outro tipo de agrupamento é o não hierárquico, que permite grupos apenas para observações. O número de grupos é anteriormente definido pelo método hierárquico. Aplicado à base de dados grandes, não precisa de matriz de semelhança e o sujeito pode mudar de cluster durante o processo. As distâncias entre clusters são divididas em maior distância, complete linkage; distância média, average linkage; distância média entre clusters, average linkage within groups; distância mediana, median linkage; menor distância, single linkage; e o método centroide, onde as distâncias são calculadas entre o centroide e os objetos restantes; e o método de Wald, não são calculadas distâncias. Na aplicação do método de clusters, nós vamos utilizar o soft R. Na base de dados constam os números de aposentados em 2013 nos 7 estados do Norte e 9 estados do Nordeste, divididos em aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e por invalidez. Durante o processo, nós identificamos um outlier. O estado da Bahia se distancia dos outros estados, por isso foi excluído da base.
Para aplicarmos os conceitos vistos anteriormente, iremos utilizar o software. Antes de tudo, lembrar de salvar a base em arquivo de texto ou Excel. No nosso caso, usaremos em texto. Usaremos o comando read.table para chamar os dados no vetor dados. Criaremos um vetor dados variáveis para delimitar os dados da primeira à quarta coluna. E para a primeira análise dos dados, usaremos a função summary. Como comentado anteriormente, os nossos dados consistem no número de aposentadorias no ano de 2013 nos 7 estados do Norte e 9 estados do Nordeste. Dentre essas aposentadorias, existem as por tempo de contribuição, por idade e por invalidez. Na sequência, iremos iniciar a análise de clusters. Como não vamos definir os agrupamentos a priori, utilizaremos o método hierárquico. Para construirmos a matriz de semelhança, chamaremos a matriz de D e aplicaremos a função dist pelo método de distância euclidiana. Na matriz de semelhanças, nós enxergaremos as distâncias entre cada variável observada. Por exemplo, da primeira variável à segunda variável, a distância é de 975 aposentadorias. Da primeira variável para a oitava variável, a distância, na verdade, da sétima variável para a oitava variável, a distância é de 2.285 aposentadorias. O seguinte, iremos aplicar a função aplicar a análise de clusters, método de aglomeração single, que é o de menor distância. Usaremos o comando hclust e o vetor fit. Posteriormente, construiremos o dendrograma. No dendrograma, nós veremos a divisão dos clusters, de acordo com as distâncias entre as variáveis. Identificaremos agora que cada cluster pertence a cada variável, escolhendo 3 clusters. Utilizaremos a função country com k igual a 3. Iremos plotar novamente o gráfico do dendrograma. E por fim, nós identificaremos os 3 grupos pela função rect-hclust com 3 variáveis. E nesse último gráfico, ele contorna os clusters que nós escolhemos, os 3 clusters que nós escolhemos. O primeiro cluster, formado pela variável 1, 2, 4, 6 e 7. O segundo cluster, formado pelas variáveis 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 e 15. E, por fim, o último cluster, formado pelas variáveis 10 e 13.
Agradecemos a atenção de todos e esperamos que tenham tido um bom aproveitamento dos conhecimentos aqui abordados.